O Iron Maiden é uma das bandas mais bem sucedidas da história do heavy metal. Banda que já tem 40 anos na estrada, 16 álbuns de estúdio lançados, diversos compactos, já vendeu mais de 100 milhões de discos no planeta e que teve a sua era de ouro. Muitos fãs dizem que essa foi a era de ouro dela, que vai ali de 1982 com a entrada do vocalista Bruce Dickinson no álbum The Number of the Beast, até 1988 com o álbum que é o assunto de hoje. É um pedido que uns de vocês fizeram. Nós vamos falar do Seventh Son of a Seventh Son, que encerrou essa era de ouro da banda. Esse espetacular álbum aqui, que foi lançado no dia 13 de abril de 1988 nos Estados Unidos e no dia 23 de abril daquele mesmo ano na Inglaterra. Esse álbum aqui foi o segundo álbum deles a chegar na primeira posição de álbuns na parada britânica. Coincidência, o primeiro álbum a chegar em primeiro lugar na parada de álbuns foi o The Number of the Beast, que é o primeiro álbum da década da era de ouro deles, e o segundo foi esse espetacular Seventh Son of a Seventh Son. E esse danado aqui, ele incorpora muito elementos de rock progressivo, principalmente na faixa que dá o nome ao álbum, a Seventh Son of a Seventh Son. E uma das coisas mais interessantes e diferentes dos outros álbuns do Iron Maiden, que eles depois disso também nunca fizeram, é que esse álbum, esse sensacional Seventh Son, ele é o primeiro, acho que é o único, não lembro de ter, não teve. Ele é o primeiro álbum conceitual da banda. Aí conceitual é o seguinte, é que as músicas uma depois da outra, elas funcionam como capítulos de uma história. O álbum inteiro vai contando uma história como se fosse um livro, do primeiro ao último capítulo. E esse danado desse álbum, esse espetacular Seventh Son, ele vai contar a história do garoto com poderes paranormais, ele é um vidente. Eu gosto muito desse álbum e eu lembro que ele não saía da minha vitória, lado A, lado B. Depois tocava tudo de novo, lado A, lado B, naquelas tardes muito gostosas de sábado, dali do final dos anos 80. Então, meu amigo, nós vamos contar a história desse álbum para vocês, desse álbum que vocês pediram. Espero que goste. Se você quer pedir que eu conte uma história de um álbum para vocês, vou ter o maior prazer. É só colocar nos comentários, aos poucos eu vou trazendo para vocês. Então nós vamos contar a história desse álbum todinha para vocês. Tá começando Vida Vitrola. No dia 21 de maio de 1987, o Iron Maiden encerrava a extensa e longa turnê do fantástico álbum Somewhere in Time. Turnê essa que tinha começado no dia 10 de setembro de 1986. E eles encerraram aquela turnê como a maior banda de heavy metal do planeta. E foram gozar esse merecido descanso e não tinham ideia do tema e do que iam fazer no próximo álbum. Só que foi nesse período de férias que apareceu a primeira ideia para o próximo álbum. O Steve Harris, nosso glorioso baixista e líder do Iron Maiden, estava lendo o livro do Seventh Son do Orson Scott Card. E ele disse que na época não tinha ideia nenhuma, só que ele pensou, poxa, o próximo álbum vai ser nosso 7º álbum. E esse livro, o 7º Filho, conta a história de um 7º filho
que tem poderes paranormais, místico. Ele ficou pensando, eu acho que eu tenho uma ideia para o próximo álbum. Então, quando Harris estava lendo uma notícia sobre a morte da famosa e polêmica vidente britânica Doris Stokes, que tinha morrido em maio de 87, ele teve outro estalo e pensou: será que ela poderia prever a sua própria morte? Quem sabe, né? Steve Harris afirmou isso no documentário Made in England 88, de 2013. Ele diz que com essa ideia ele escreveu a primeira música para o álbum, que era The Clairvoyant, e procurou Bruce Dickinson para trocar umas ideias. Bruce Dickinson, ao ouvir a ideia, ficou entusiasmado quando Harris ligou e mencionou o álbum conceitual. Bruce diz que pensou: que ideia brilhante, e o coração dele, diz Bruce Dickinson, disparou. Trama, teatro, estaria tudo em 70 Son of a 70 Son. Bruce conta isso em sua autobiografia, que se chama Para que serve esse botão? Bruce tinha motivos para ficar feliz, pois suas ideias foram rejeitadas do álbum anterior da banda, o Summer Time, de 86. E ele sentiu que seu papel dentro da banda havia diminuído, já que ele apenas se tornou um mero cantor. Mas sentiu um entusiasmo renovado quando Harris explicou o conceito do álbum para ele e pediu uma contribuição. Vamos ser claros, né, meus amigos? As ideias do Bruce não tinham nada a ver com o momento do Iron naquele álbum de 86. Em seguida, Harris passou a compor 70 Son of a 70 Son, porque supostamente, se você nascesse o sétimo filho de um sétimo filho, teria os poderes de um clarividente. Então a ideia começou a tomar proporções maiores, porque ouvindo essa história toda de clarividente e sétimo filho, Bruce disse: quer saber de uma coisa? Devíamos fazer um álbum conceitual sobre isso tudo. Estava nascendo o 70 Son of a 70 Son, onde o personagem principal seria um clarividente, um jovem que tinha a habilidade de prever o futuro, mas mesmo assim não conseguiria prever sua própria morte. Muita gente acha que o álbum conta a história do romance que o Steve Harris tinha lido, mas não é verdade. E essa coisa de o sétimo filho do sétimo filho, aqui no Brasil é lobisomem, né? Os antigos sempre disseram que o sétimo filho do sétimo filho é um lobisomem ou uma bruxa. Eu acho que vocês também conhecem essas histórias. Até esse álbum, as composições do Iron sempre foram muito bem divididas. Até o The Number of the Beast, o Steve Harris era o compositor principal, ele que praticamente compunha tudo. Aí com a entrada do Bruce Dickinson no The Number of the Beast, ficou dividido, era Steve Harris e Bruce Dickinson que estavam sempre tomando conta das composições e recebiam uma ajuda uma hora ali, outra aqui, do Adrian Smith. Só que quando chegou o álbum Summer Time de 1986, aí o Bruce teve aqueles probleminhas lá, aquele álbum acústico, não entrou com nenhuma composição, e quem tomou conta das composições daquele álbum foi o Steve Harris e o Adrian Smith. Segundo Mickey Wall, autor da biografia oficial do Iron Maiden, Run to the Hills, o Bruce estava realmente devendo alguma coisa para a banda, pois agora o Steve Harris estava compondo muito bem, o Adrian Smith tinha conquistado um papel, uma parte grande ali nas composições, e agora o Bruce tinha que fazer o papel dele, ajudar os caras, e com esses caras compondo juntos, agora seria um trio na composição, viriam músicas maravilhosas para esse espetacular 70 Son of a 70 Son. O Steve Harris diz que esse álbum, as composições desse álbum foram compostas de um modo diferente do que a banda estava acostumada a compor.
Eles começaram a tocar muitas ideias, porque a banda traçou um cronograma, uma linha que a história tinha que seguir, e eles estavam sempre conversando uns com os outros para as músicas se encaixarem. Ele diz, e Steve Harris diz, que mesmo assim a Adi já tornou as coisas mais fáceis. Não. Ele diz que esse foi o álbum mais demorado e mais difícil de se compor. Apesar disso, dessa demora toda, ele considera que foi a melhor coisa que eles tinham feito até aquela data, pois o álbum vinha com sonhos proféticos, adivinhação, ocultismo, de um personagem que tinha o poder de clarividência, que está condenado em uma última instância por seu próprio poder. Depois de um longo período de composição, o álbum tinha 5 das 8 faixas compostas em parceria pela banda. Então, em fevereiro de 1988, durante um inverno rigoroso, a banda começa a gravar a bolacha no Musicland, um estúdio que ficava dentro de um hotel em Munique, na Alemanha. Mesmo estúdio onde foi gravado o clássico Rising, de 1976, da banda Raybon. A formação da banda era a formação tida como a clássica pelos fãs e a mais adorada, com Bruce Dickinson no vocal, Steve Harris no contrabaixo, Adrian Smith nas guitarras, Dave Murray na guitarra também e Nico McBrain na bateria. O produtor do álbum foi o produtor de longa data, o produtor oficial do Maiden, o Martin Birch, mais uma vez nos controles. Foi ele que produziu, vamos falar, os 10 álbuns do Iron Maiden de 1981, o Killers, até 1982, o Fear of the Dark. O problema é que, como as músicas demoraram muito para ficarem prontas, e a turnê de divulgação do próximo álbum já tinha data de início, que seria em abril, o álbum teve que ser gravado em um ritmo mais rápido do que o normal para a banda. E se os reclamões de plantão já tinham cuspido marimbondos pelo Somewhere in Time, ter incorporado novas tecnologias como sintetizadores de baixo e guitarras, e por sinal para mim ficaram ótimos, o Iron Maiden deu um passo mais além e decidiu incorporar ainda mais sintetizadores em suas novas músicas. Que bom! E esse novo álbum seria o primeiro a apresentar teclados de verdade, minha gente. Então, dando uma banana para todos os odiadores de teclados, o Iron Maiden começou a gravar o seu novo álbum com um estilo completamente diferente que apresentava muitos elementos de rock progressivo. E dos que reclamavam de teclados, podemos citar Bruce Dickinson, que lá no meio da década de 80, acho que foi em 85, quando eles foram na Polônia, o Bruce Dickinson fez uma declaração ousada. Segundo o jovem Bruce, não daria para fazer heavy metal com sintetizadores. Só que hoje ele ri muito disso, pois logo depois ele iria engolir suas próprias palavras, já que o Iron Maiden lançou 2 álbuns de metal cheios de sintetizadores, Somewhere in Time, maravilhoso, e Seventh Son of a Seventh Son. Em 20 de março de 1988, o Iron lança o primeiro single do Seventh Son, o espetacular Can I Play Madness. Maravilhosa música, e essa música mostrou que o álbum estava no caminho certo, e essa música já disparou na parada de singles britânicas e já foi logo para o 3º lugar. Muito bom. E sobre os sintetizadores, continuando a falar sobre os sintetizadores e teclados, o Bruce Dickinson diz que a banda decidiu não contratar um tecladista de fora, 6º homem. A banda preferiu eles mesmos, quem tivesse ali disponível ia tocar os teclados na gravação, no estúdio, e quem tocou os teclados na gravação do Seventh Son foi o Adrian Smith e o Steve Harris.
Bruce Dickinson diz que não precisou contratar também um tecladista porque as partes de teclado do álbum não eram coisas assim mirabolantes que precisaria de um tecladista específico. E agora vamos para a capa desse maravilhoso álbum. Segundo o agente da banda, o Rod Smalt, eles deram a incumbência do Derek Riggs, famoso, o cara que desenhou as grandes capas do Iron Maiden, pelo menos todas as grandes capas do Iron Maiden, deram para ele dizendo que queria algo surreal, algo diferente, algo que ele nunca tinha feito. O Derek Riggs diz que ficou pensando o que ele ia fazer, algo surreal, e o tempo que ele tinha para fazer a capa, essa capa do Seventh Son, ele diz que era muito curto. O Bruce Dickinson fala que ele foi provavelmente o responsável em grande parte pela capa do Derek. Bruce diz isso. Ele afirma que a ideia de colocar uma pintura em uma paisagem polar ali no gelo pode ter se originado quando ele mostrou ao Riggs uma obra de Gustave Doré, retratando traidores congelados em um lago de gelo no 9º círculo do inferno de Dante. Riggs desenhou um Ed esquelético pairando sobre a água em uma região ártica com objetos estranhos, sei lá, parecido com OVNIs, parece lâmpadas no céu. Ele afirma que não estava com vontade de pintar um Ed inteiro, então resolveu cortar o Ed no meio. E para ficar bem estranho como a banda queria. Ele manteve a lobotomia e o ciborgue das capas dos álbuns Peace of Mind e Some Time. Além de que o Ed veio com um bebê no útero em sua mão esquerda, o que é uma simbologia ao título do álbum, onde Ed seria o 7º filho e dele nasceria seu 7º filho. Tem também uma maçã inspirada no Jardim do Éden e apresentando um Yin e um Yang vermelho e verde. Além disso, a cabeça do Ed está pegando fogo, o que Riggs afirma ser um símbolo de inspiração, uma ideia que ele roubou de Arthur Brown. Arthur Brown era um extravagante músico inglês que influenciou Alice Cooper, King Diamond, e tinha como marca registrada usar um capacete com uma chama acesa. Por isso que o Ed está com aquela chama na cabeça. Ele também exibiu sua marca registrada na água, um símbolo único que representa suas iniciais com. Ele está escondido em um lugar sutil, sempre na maioria dos álbuns, geralmente perto do Ed. Por fim, a banda pediu para Riggs enfiar todos os outros Eds no gelo, e Riggs cumpriu o pedido. Agora vamos para as músicas desse fantástico Seventh Son of a Seventh Son. A primeira do lado A, a primeira que começa esse épico álbum, é Moonchild, música do Adrian Smith e do Bruce Dickinson. A música começa com um verso acompanhado de violão ali que o Bruce Dickinson faz, e esse verso toca no início do álbum e no final, verso que anuncia desgraça, fracasso para o protagonista do álbum. E logo depois que esse verso acaba, você já ouve o zumbindo da guitarra sumindo e finalmente chegam os sintetizadores que finalmente mostram que o Iron Maiden se rendeu aos teclados. Começa a nossa viagem. Moonchild é fantástica, ela define perfeitamente a história do álbum e é uma faixa matadora já para começar. E nessa faixa temos o 7º filho dentro do útero da mãe. E o diabo tenta convencer a mãe do 7º filho a matar a criança. Não fica bem claro se o diabo vê os poderes paranormais dessa criança como uma ameaça. No fim da música, a criança é concebida e há a concretização de que ela nascerá amaldiçoada, pois Gabriel, o anjo que anunciou o nascimento de Jesus Maria e jogou Lúcifer no inferno, estava dormindo e os demais anjos não foram capazes de proteger a criança. Que história, hein?
Apesar de não haver uma oficialização pela banda, o título dessa faixa foi tirada de um livro de 1917 de Aleister Crowley, cujo título é Moonchild. Esse livro fala da luta das forças do bem contra o mal e algumas referências foram retiradas dali. De acordo com o pesquisador venezuelano Luiz Mariano Rojas, uma outra curiosidade é que Moonchild foi gravada apenas em um take de uma vez só. A segunda do lado A é Infinite Dreams. Essa é só do Steve Harris, Sonhos Infinitos. Esta é quase uma balada em seus momentos iniciais, calmos, suaves. Ela também é a primeira música do Iron que tem altas doses de rock progressivo. Não que a banda não tenha namorado o estilo em outros álbuns, mas os instrumentos, principalmente os teclados, fizeram alguns radicais sem motivo torcer o nariz na época do lançamento dessa bolacha. Eu adorei e escutei muito essa faixa. A música tem uma levada que dá a sensação de um sonho, até chegar à realidade, onde o personagem lança o questionamento do porquê de nossa existência. A música fala sobre o pai do sétimo filho que está atormentado por sonhos e questionamentos. Ele também deve ter alguns poderes, mas não entende suas visões. A música explora o que pode haver depois da morte. São esses pavores e questionamentos que fazem com que ele procure ajuda. E aí que vem a próxima música. A terceira do lado A é Can I Play If Madness. É música do Dixon, do Harris e do Adrian Smith. Essa música foi a música que lançou o Iron nas paradas dos hits, pois ela tem um ritmo já bem hard rock e ajudou a banda a chegar em rádios que o Iron não chegava. Segundo o Adrian, ela era para ser uma balada, ele estava trabalhando numa balada, ela tinha outro nome, On the Wings of Eagles, e chamou o Bruce fez umas mudanças, disse que tinha que mudar o nome da música, e mudaram e deu certo. Segundo o Bruce Dixon, o Steve Harris também deu uma mexida na música, diz que o Adrian não gostou muito das mexidas do Harris, diz que ali no meio da música tem aquela parada, mas eu gosto muito dessa música, uma das minhas preferidas da banda. Nessa música o pai do sétimo filho vai procurar a ajuda de um vidente para saber o que está acontecendo, porque ele está tendo aqueles sonhos e ele não gosta nada do que o cara fala para ele, do que vai acontecer. Outro detalhe muito legal nessa música é o videoclipe. O videoclipe foi filmado na Abadia de Tinter, muito legal, um lugar legal, viu? Gostaria de ir lá. E o ator principal do clipe é o ator Gun Chapman, que ficou muito conhecido no grupo de comédia Monty Python. E, inclusive, esse foi a última coisa que ele fez como ator. Logo depois ele faleceu, infelizmente, de câncer. Essa música foi lançada como o primeiro single do álbum em 20 de março de 1988, como já falamos, e chegou na terceira posição das paradas britânicas. No lado B do single tinham as músicas Black Bart Blues. Essa música é meio que uma zoeira e também tinha uma homenagem ao Black Bart. Basta ouvir os diálogos do Bruce com uma suposta fã no início da canção. Bruce pergunta à fã se ela gostaria de uma cerveja e de conhecer o Black Bart, que é quando a música começa. Aí quem é Black Bart? Black Bart é o nome de uma armadura que a banda tinha no fundo do ônibus da turnê de 1983, onde a farra era feita com garotas que eles conheciam, com Black Bart sendo a única testemunha do que acontecia no fundo do ônibus. A quarta do lado A é The Evil That Men Do, música do Adrian Smith, do Bruce Dixon e do Steve Harris. Essa música é Um Mal que os Homens Fazem, em português.
Essa música se tornou um dos hits do álbum e frequentemente entra no setlist da banda. O nome da música foi retirado de um trecho de uma obra de William Shakespeare de 1599, Júlio César. Tem uma parte ali da obra que o Júlio César fala para os senadores traidores que assassinaram o Júlio César, dizendo que o bem que o mal que os homens fazem continua mesmo após a morte deles. Já o bem que os homens fazem frequentemente é enterrado com os seus ossos. E o Bruce Dickinson, ele fala isso antes da música tocar nos shows. E o refrão da música ficou: o mal que os homens fazem continua, continua, continua. Essa música foi lançada como single no dia 1º de agosto de 1988. No lado A ela, The Evil That Men Do. E no lado B tem Prowler 88, que é a regravação do primeiro álbum da Donzela, mas com uma formação ali de 1988. E é lógico que ela possui uma qualidade melhor de gravação. E o que mais difere ela da primeira versão é a voz do Bruce. Virando para o lado B, nós temos a música título do álbum, Seventh Son of a Seventh Son. Meus amigos, essa música tem quase 10 minutos de teclados sintetizadores que se encaixam perfeitamente com as guitarras e baterias, criando uma verdadeira sinfonia épica, digna de cinema. Essa música tem solos de guitarra maravilhosos, talvez seja até os mais bonitos do Adrian e do Dave, além de ter aquele coro celestial no fundo ali. Eu gosto muito, viu? Nessa música e nesse lado do álbum, do lado B, é realmente que começa a história, porque as músicas do lado A fizeram um apanhado geral da história, e já nessa música começa o nascimento do sétimo filho, que tem poderes sobrenaturais, e o bem e o mal começam a disputar a criança, e ele tem que decidir em que lado que ele vai ficar, no lado do bem ou no lado do mal, que disputam ferozmente a criança. Aí a segunda do lado B é The Prophecy, finalmente David Murray das caras. Essa música é do Dave e do Steve Harris, A Profecia. O David Murray já tinha nos trazido a belíssima Deja Vu no álbum anterior da banda, e essa música já chega mantendo o clima sombrio do álbum, muito boa. A canção ela abre com um som de guitarra, um som de teclado doce ali, que vai cerca de 1 minuto mais ou menos com esse som, até que ela entra num som cadenciado e vai assim até o fim da música. Nela, o sétimo filho tem o nome de Alvin. Esqueci de falar lá no começo do álbum, né? Tenta alertar a aldeia para que eles acreditem em sua profecia, que culminará na destruição da aldeia. Destaque para Bruce Dickinson, que consegue expressar o desespero do personagem ao tentar convencer o vilarejo da tragédia que está por vir. A profecia se mostra como algo inevitável, e como já estava escrita, nada poderia mudá-la. E para lascar tudo, logo após a morte do povoado, o sétimo filho é acusado de ser o culpado pela destruição e que ele trouxe a maldição para a vila. A música é intercalada entre Bruce e uma voz alterada em estúdio, representando a voz do demônio. Isso ocorre porque o sétimo filho escolheu usar as forças para o bem ao invés do mal. Mas em nenhum momento o demônio desiste de convencer ele para que ele mude de lado. Inclusive, é como que ele já soubesse que o sétimo filho seria culpado pelo desastre, mesmo tendo boa intenção de salvar as pessoas da vila. A terceira do lado B é The Clairvoyant, só do Harris, o clarividente. Vamos para outro clássico com a cara do Iron Maiden.
o peso e a força do baixo do Steve Harris, ditando o ritmo da dupla de guitarras poderosas da dupla Adrian e Dave. Alvin não sabe o que fazer de sua vida, pois esses poderes irão destruí-lo de qualquer forma. Ele não consegue mais distinguir o que são realmente suas visões e questiona se está ficando louco. E no fim da música, Alvin, o sétimo filho do sétimo filho, morre, sem que saibamos se ele se mata ou acaba falecendo por outro motivo. Como já mencionei lá no início do vídeo, que essa canção foi a primeira a ser escrita para o álbum. E para encerrar o álbum, a quarta do lado B é Only the Good Die Young. Essa sensacional música, ela reflete tudo o que aconteceu desde o início da história até aqui. É o sétimo filho refletindo, pensando que ele foi uma mera peça de xadrez entre as forças do bem e do mal, e que ele mesmo, com o poder todo que ele tinha, ele não conseguiu evitar a morte dele. Esqueci de falar, essa música é do Steve Harris e do Bruce Dickinson, Só os Bons Morrem Jovens. E essa música, praticamente todo instante, ela fala sobre o número 7, que é um número místico. Praticamente o número 7 está em todas as listas que você conhece por aí. As 7 cores do arco-íris, 7 pecados capitais, 7 maravilhas do mundo, 7 notas musicais, 7 dias da semana, e tem muito mais listas. É um número místico, o número 7. Caramba, eu só me ligava no 13, no 7 eu ainda não tinha me ligado. E essa grandiosa música fecha o maravilhoso 70th Son of a 70th Son, clássico com certeza. E antes de terminar a música, aqueles versos que o Bruce recitou lá no início, com aquele toquinho acústico, ele fala tudo de novo, só que agora ele usa a frase no final: agora ele está morto. E no dia 11 de abril de 1988, finalmente ele é lançado nos Estados Unidos, e no dia 23 é lançado na Inglaterra esse maravilhoso álbum que acho que a maioria dos fãs do Iron considera ele o melhor álbum. Lógico que o Iron sabe como é que é, né? Cada grupo de fãs prefere um. O meu é o Summertime, gosto muito desse também. Para promover o álbum, a banda realizou uma noite de entrevistas na televisão, rádio e imprensa no Castel Schellenberg, na Alemanha, antes de realizar um pequeno número de shows secretos em clubes sob o nome de Charlotte and the Harlots. A banda usou outro nome, que deve ter sido muito legal. E no dia 28 de abril de 88, eles saíram para a turnê do álbum, que viu eles se apresentarem para mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. A turnê se encerrou no dia 12 de dezembro do mesmo ano. Em agosto, a banda foi a atração principal do festival Monster of the Rock em Donington Park, pela primeira vez diante de uma multidão de 107 mil pessoas, a maior da história de Donington. E em 27 de novembro em Birmingham, onde houve a gravação do antológico vídeo Made in England. Para recriar os teclados do álbum no palco, o grupo recrutou Michael Kenney, técnico de contrabaixo do Steve Harris, para tocar as teclas durante a turnê, durante a qual ele tocaria a música 70th Son of a 70th Son em uma empilhadeira, e ele usaria o pseudônimo de O Conde, no qual ele também usaria uma capa preta e uma máscara. Muito legal isso. Nunca conseguimos fazer algo assim, disse Steve Harris lá em 1988. Descrito por Bruce Dickinson como Heavy Metal Dark Side of the Moon, o 70th Son faz jus a essa comparação elevada em termos de qualidade e ambicioso. Um álbum conceitual que conta a história de um menino com poderes sobrenaturais.
A crítica sobre o álbum foram mistas e continham algumas reações contra o Maiden, acusando a banda de flertar com rock progressivo. Chegaram até a falar que a banda estava parecendo o Genesis dos anos 70. Já outras foram mais positivas, dando nota máxima e afirmando que esse álbum do Iron Maiden será no futuro saudado como um clássico. Também acho. Ele é um clássico. O jornalista Mickey Waldes diz que foi um grande momento para o Iron. Foi a era Dark Side of the Moon do Iron, ou o Led Zeppelin 4 deles. Segundo o jornalista Mickey Waltz, corretíssimo, 99% das bandas do planeta não consegue fazer uma obra-prima. E quem consegue está junto com o Iron no Seventh Son, que é a obra-prima do Iron. Corretíssimo. O Seventh Son e a sua turnê de apoio marcaram a última aparição do Adrian Smith com a banda naquela década. O Adrian, ali quando estava iniciando os processos de gravação do álbum de 1990, o No Pray for Dying, ele não ficou satisfeito com o rumo que a banda estava levando. Ele disse que ele tinha certeza que a banda estava no caminho certo com os dois álbuns que eles tinham lançado, o Summertime e o Seventh Son. E agora, com o caminho que a banda estava seguindo, ele decidiu sair. A banda decidiu fazer um som cru. Eu li na época uma entrevista do Bruce Dickinson, não lembro que revista que foi aqui no Brasil. Ele falando que o Adam Smith estava querendo fazer o Iron fazer hits, e se ele queria o Iron fazendo hits para tocar em rádio, ele que fosse montar a própria banda dele. Eu achei a entrevista meia forte, mas ele deu essa declaração. E meus amigos, esse Seventh Son aqui é um álbum como nenhum outro, um álbum espetacular. A sensação espacial dos sintetizadores, as estruturas progressivas ali, bem progressivão das músicas, as guitarras, os solos muito bonitos da dupla Dave e Adrian Smith, o baixão do Steve Harris, o Bruce cantando muito nesse álbum. Isso tudo de uma bela história, o primeiro álbum conceitual da banda, o primeiro e único, mas tem tudo que é bom, dura para sempre. Infelizmente a banda desistiu, não sei o porquê, não sei se teve Bruce Dickinson influenciou, não sei. Infelizmente a banda desistiu dessa linha que eles estavam levando, e nos próximos 2 álbuns eles entraram mais, não sei se também foi a década que estava começando, a década de 90, sons cru, uma década que não queria produções grandiosas. Pode ter sido isso, e a banda seguiu nessa linha. E infelizmente o que é bom não dura para sempre, e esse álbum marcou o fim da era de ouro dos grandes álbuns do Iron Maiden. E espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, compartilhem com todos os seus amigos. Me desculpe algum erro, aos muitos erros. Volto com outro vídeo para vocês. Tchau.